Mais uma vez, boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Eu sempre digo que é uma alegria estarmos juntos para mais um culto de estudo da Palavra de Deus. E o nosso desejo, irmãos, com esses estudos é principalmente crescer no conhecimento das Escrituras e não só crescer, mas permanecer firme na verdade. O nosso desejo precisa ser esse. Que o Senhor abra o nosso entendimento, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa compreender a sua palavra nessa noite. Hoje nós chegamos ao quarto sermão da nossa série, em 2 Tessalonicenses, e eu tenho percebido que a cada mensagem, Paulo tem fortalecido a nossa fé, fortalecido a nossa igreja, para que ela de fato permaneça firme até a volta de Cristo. Paulo já falou sobre o crescimento da fé, já falou sobre o propósito do sofrimento e falou também sobre uma vida digna do chamado. Bom, agora Paulo vai tratar de um assunto que estava causando muita confusão naquela igreja. E a segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita poucos meses após a primeira carta, ali por volta de 51 ou 52 depois de Cristo. Mas mesmo depois da primeira correspondência, algumas dúvidas ainda permaneceram na vida daqueles irmãos. Além das perseguições que eles estavam sofrendo, eles começaram a enfrentar um outro perigo. Qual era esse perigo? Os falsos ensinos. Irmãos, a confusão doutrinária estava produzindo um medo intenso na vida daquela igreja. Estava produzindo insegurança. Estava produzindo instabilidade espiritual. Aqueles irmãos, eles estavam totalmente perdidos. E quando Paulo ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, a gente acabou de estudar essa carta, se vocês forem lá no capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo ensinou sobre a volta de Cristo. Paulo explicou que Jesus vai voltar, que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e que os crentes se encontrarão com o Senhor nos ares. Paulo também afirma que o dia do Senhor será um dia de forma inesperada, como um ladrão na noite, e por isso a igreja ela devia permanecer vigilante, preparada. Mas quando Paulo ele escreve isso, quando Paulo faz esse ensinamento, Paulo queria consolar a igreja. Paulo queria fortalecer os crentes. Paulo de maneira nenhuma queria produzir nos irmãos medo. Paulo ele não queria nem de maneira nenhuma produzir na vida dos irmãos desespero, porque quando a gente fala de volta de Cristo, quando a gente fala de grande tribulação, quando a gente fala de volta de Cristo, as pessoas elas ficam com medo, as pessoas elas ficam desoladas. Não. Quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, a Bíblia está falando sobre esperança. Então, após essa primeira carta que Paulo escreve, e a gente já estudou, pessoas passaram a distorcer o ensino apostólico, o ensino que Paulo tinha passado. E alguns daquelas pessoas estavam afirmando que eles possuíam revelações espirituais. Algumas pessoas informavam que estavam recebendo novas profecias. Inclusive, tinha alguns daqueles que estavam infiltrados na igreja que eles receberam outras cartas do apóstolo Paulo. Eles diziam que o dia do Senhor já havia chegado e que os tessalonicenses haviam perdido esse grande acontecimento. Então, antes da gente estudar a resposta de Paulo para essa confusão, vamos ler o texto dessa noite, que está em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? Vamos estar lendo do versículo 1 ao 5, já lemos
Todo o capítulo 1 de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses. Agora vamos iniciar o capítulo 2. 5 versículos apenas. E o texto vai dizer o seguinte: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente para aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles. Mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós, não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Logo no início do capítulo, Paulo, ele está deixando claro que o objetivo dele a escrever essas palavras era trazer uma coisa, irmãos: esclarecimento. Notem, a igreja estava sendo influenciada por vozes que não vinham de Deus. O medo havia sido substituído, o medo havia substituído a esperança que o evangelho produz. Por isso, Paulo conduz aqueles irmãos novamente à verdade das Escrituras. E esse texto nos lembra, irmãos, que nem toda mensagem espiritual ou dita espiritual é verdadeira. Nem toda experiência religiosa tem origem em Deus. Nem toda pessoa que usa o nome de Cristo está ensinando corretamente a palavra de Deus. Então o cristão, ele precisa aprender a discernir a verdade do erro, irmãos. Vivemos em uma geração semelhante à dos Tessalonicenses. Existem muitas interpretações sobre a volta de Cristo. Existem muitas previsões e existem muitos ensinos contraditórios. E o que isso gera na vida das pessoas? Gera medo. Em algumas pessoas gera um medo, mas em algumas outras pessoas gera curiosidade. Então, não é uma curiosidade simples, é uma curiosidade exagerada. Então, Paulo nos mostra que a resposta para essa confusão continua sendo uma apenas: a palavra de Deus. Observe, meu irmão e minha irmã, que o problema da igreja não era a falta de amor por Cristo. Pelo contrário, aqueles irmãos aguardavam sinceramente a volta do Senhor. O problema era que eles estavam permitindo que falsas doutrinas substituíssem a verdade revelada. Quando a verdade ela é abandonada, o medo ele ocupa o espaço. O medo toma o lugar da verdadeira doutrina. E nessa noite nós vamos ver como Paulo combate essa confusão doutrinária. Então a gente vai falar sobre a confusão em torno da volta de Cristo e o chamado, principalmente, para que a gente permaneça tranquilo. A volta de Cristo não pode ser algo que nos assuste, pelo contrário, tem que ser algo que nos traga esperança. Nós vamos ver os acontecimentos que devem preceder o dia do Senhor, conforme o ensino do próprio apóstolo, e por fim nós vamos compreender a necessidade de permanecer firme na verdade revelada por Deus. E nós não podemos deixar nos enganarmos, irmãos, pelas falsas doutrinas.
A verdade sempre vai ser a palavra. Sempre teremos que voltar às Escrituras Sagradas. Mas vamos aos pontos que nos levam a estudar nessa noite. Primeiro ponto é a confusão sobre a volta de Cristo. Inclusive, muitas religiões pós-reforma protestante se apoiaram na volta de Cristo. Algumas delas, tais quais o Adventismo do sétimo dia, os Testemunhos de Jeová, mas não vamos falar sobre eles, vamos nos ater ao texto bíblico. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, Paulo começa dizendo o seguinte: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Primeira coisa que você precisa observar: Paulo, ele não está alimentando nenhuma curiosidade. Paulo está trazendo clareza para a igreja. A preocupação de Paulo aqui não era satisfazer alguma especulação sobre o futuro, ele não queria trazer um guru para falar de revelações do futuro. Paulo queria apenas fortalecer a fé daqueles irmãos. Uma coisa que a gente precisa sempre dizer: toda doutrina sobre a volta de Cristo, ela deve produzir 3 coisas: esperança, estabilidade e perseverança. Esperança, porque nós só estamos aqui porque nós aguardamos a volta de Cristo. Estabilidade é porque sabemos que não vai mudar, já está consumado, já está escrito, vai ser dessa forma. E perseverança, porque a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele vai a todo momento tentar perverter a mensagem do Evangelho. Então a mensagem da volta de Cristo, ela não pode trazer para nós medo, ela não pode trazer para nós desespero, ela não pode trazer para nós insegurança. Aí Paulo usa a expressão a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Paulo faz logo uma ligação direta com o ensino da primeira carta. Se você voltar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo já havia ensinado que Cristo voltaria e que os mortos em Cristo ressuscitariam e os crentes seriam reunidos com o Senhor. Mais à frente, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do 1 ao 11, Paulo explicou que o dia do Senhor seria um dia inesperado. E ele exorta a igreja ao quê? A viver vigilante, a viver de forma sóbria. Mais uma vez eu reitero, o objetivo daquele ensino era unicamente consolar os crentes. Mas notem que homens sem compromisso algum com a verdade distorceram essa esperança, transformaram a consolação da mensagem de Paulo em confusão, porque a heresia, o falso profeta, os falsos mestres, eles têm essa pretensão de trazer confusão. Mas seguindo ao texto, no versículo 2, Paulo ainda faz um apelo mais pastoral. Ele vai dizer: não se deixem abalar nem assustar tão facilmente. A expressão que Paulo usa aqui, abalar, irmãos, transmite a ideia de algo que foi sacudido, algo que foi retirado da sua estabilidade. É como um edifício que perde os seus alicerces durante um terremoto. Já a palavra assustar descreve um coração tomado pelo medo, um coração tomado pela ansiedade, pelo pânico diante de uma notícia. Olha, irmãos, como uma falsa doutrina rouba a paz de uma igreja. Olha como uma falsa doutrina, ela pode produzir exatamente o contrário que deveria produzir o Evangelho.
Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, e a mensagem que Paulo falava sobre a volta de Cristo era uma mensagem de esperança, e os falsos mestres trouxeram mensagens para colocar medo daqueles irmãos. Esse ensino precisa ser um ensino sólido e importante na nossa vida. Por que isso tem a ver com a gente, pastor? Por que isso tem que ser estudado nos nossos dias? Porque nós não somos diferentes daqueles irmãos lá de Tessalônica. Mas Paulo revela de onde estava vindo toda essa confusão. Paulo menciona 3 fontes, ou 3 possíveis fontes, ainda no versículo 2. Ele vai dizer uma visão espiritual, uma revelação, ou uma carta supostamente enviada por nós. Queridos, haviam pessoas naquele local que alegavam possuir mensagens espirituais. É aquela velha mensagem, né? A pessoa não estudou, a pessoa não se preparou, aí diz assim: eu senti de Deus que tenho que fazer isso. Aí ela fala coisa com coisa, ela prega nada com nada, ela tira Cristo do centro do culto e coloca ela mesma, e ainda soa como algo espiritual. Olha, como eu sou espiritual, o Senhor falou comigo, eu vi um anjo e etc. Outras pessoas afirmavam ter recebido novas revelações. E é o que mais tem, irmãos. Pessoas que afirmam ter recebido novas revelações. E o mais importante nessas palavras de Paulo, alguns deles chegaram ao ponto de usar o nome de Paulo para dar autoridade aos seus ensinos. Olha, eu recebi aqui algumas cartas do apóstolo Paulo e ele está dizendo isso aqui. O que isso nos ensina, irmãos? Nem toda experiência que se diz espiritual, nem toda a pregação, nem todo o material que utiliza uma linguagem cristã, ela de fato procede verdadeiramente de Deus. Toda mensagem, ela precisa e deve ser examinada à luz das Escrituras. É o verdadeiro e o velho princípio dos bereanos. Está lá, está no texto. Vamos fazer, é isso. Mas qual era o conteúdo dessa falsa doutrina? Era um conteúdo claro. No versículo 2 você vai ver isso. O dia do Senhor já começou. Ou seja, Jesus já havia voltado. Se isso fosse verdade, meu irmão, significaria que os tessalonicenses eles haviam perdido os acontecimentos que Paulo já tinha ensinado na primeira carta. Agora, imagina a angústia daqueles irmãos, pensando que haviam sido deixados para trás ou que as promessas de Deus haviam sido falhadas. Tem até um filme, né? Que da minha época de juventude o pessoal assistia muito, Deixados para Trás, um monte de baboseira, uma visão totalmente herética do Apocalipse. Mas imagine só, Paulo já tinha ensinado a igreja, olha, a volta de Cristo vai ser assim. Só que agora os falsos mestres deturparam a mensagem e eles estavam afoitos. Nossa, já aconteceu. Se não aconteceu, Deus falhou. Por isso, Paulo, ele não responde com especulações. Paulo conduz a igreja de volta à verdade revelada. Isso mostra para nós, irmãos, que Deus não se contradiz. A sua palavra permanece
firme. Essa passagem que nós lemos até aqui, ou assim como toda a Bíblia, ela continua atual para a igreja dos nossos dias. Ainda existe, irmãos, muitas vozes anunciando datas para a volta de Cristo. Tem até um pastor aí que viralizou, Tupirani da Hora Loures, que fala um monte de besteira, fala do STF, e todo mundo ri, etc. Mas ele, com a igreja dele, ele sai aí rio afora pintando, dizendo que Jesus vai voltar em 2070. E tem muita gente que acredita. Tem muita gente pregando de púlpito novas revelações, novas interpretações sensacionalistas e mensagens que geram medo, irmãos, em vez de esperança. Irmãos, o caminho seguro não é seguir nenhuma novidade religiosa. Pelo contrário, é você permanecer firme e alicerçado na palavra de Deus, examinar todo o ensino à luz das Escrituras, é rejeitar aquilo que contradiz o Evangelho. Assim como Paulo fez com os Tessalonicenses, nós também devemos responder às confusões escatológicas com discernimento doutrinário. A gente precisa ter total confiança que a revelação das Escrituras, ela é suficiente, irmãos, porque quem conhece a verdade não é levado por engano. Ah, mas fulano disse isso, a forma que ele falou tem tanta propriedade. Bate com o texto, irmãos. Se não bate, não merece crédito de ouvirmos. Não merece. Mas, caminhando ainda no texto, nós chegamos ao segundo ponto. Onde Paulo vai dizer que os sinais, ou melhor, que a volta de Cristo, haverão sinais que devem precedê-la. Paulo ele se preocupa primeiro em acalmar o coração da igreja, e agora Paulo vai corrigir o erro doutrinário que estava circulando entre eles. Aí ele escreve no versículo 3: não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Paulo ele não procura satisfazer a curiosidade da igreja sobre os últimos acontecimentos. O objetivo de Paulo aqui é mostrar que o dia do Senhor ainda não havia chegado, porque os eventos anunciados por Deus ainda iam acontecer, precisavam acontecer, ou melhor, precisam acontecer. O primeiro sinal que Paulo menciona aqui é chamado no texto de rebelião. Em alguns textos você vai ver escrito a palavra apostasia. O que isso significa? Significa, a palavra descreve que a apostasia é um afastamento deliberado da verdade revelada por Deus, e ao longo da história da igreja, muitos compreenderam essa apostasia com uma grande intensificação de oposição ao evangelho antes da consumação de todas as coisas. Mas é importante, irmãos, a gente identificar o momento exato, entender o princípio ensinado por Paulo. Antes da volta de Cristo, de fato vai acontecer uma manifestação mais evidente de rejeição à verdade. Isso vai mostrar para a gente o contraste daqueles que permanecem na fé e daqueles que não permanecem. E é óbvio que a gente está perto disso, né? Porque a história vai se cumprindo. E a tendência é as coisas piorarem. Em seguida, Paulo ainda fala sobre o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. E ao longo da história existiram e existem ainda
diferentes interpretações sobre essa figura, sobre esse homem, sobre essa pessoa. Alguns vão relacionar a essa figura principalmente aos acontecimentos do primeiro século, aos imperadores romanos como Nero e etc. Outros entendem que haverá de fato uma manifestação pessoal culminante antes da volta de Cristo, e há também aquele que enfatiza que seja um significado simbólico, como uma personificação de oposição a Deus. Mas, apesar da gente ter algumas interpretações sobre isso, existe um ponto de concordância entre a maioria dos estudiosos. Paulo descreve, irmãos, uma expressão máxima de rebelião contra Deus, caracterizada, notem, caracterizada pela exaltação à figura do homem e pela oposição aberta ao senhorio de Deus. E cada vez mais nós vemos o homem sendo colocado como centro de todas as coisas. Por isso, o centro do texto não é a gente descobrir quem é a figura, interpretar quem é o anticristo, quem é aquele que é o homem da perversidade, mas a gente permanecer fiel ao Senhor, enquanto o mal atua, sob os limites estabelecidos pela soberania de Deus. Então as pessoas ficam preocupadas com as figuras, e interpretação disso, interpretação daquilo, mas o que foi pedido a cada um de nós, irmãos, é que permaneçamos firmeza. Então, nessa busca de querer descobrir o que o texto está dizendo, quem é, como vai ser, muitos acabam abraçando ideias erradas. O centro do texto aqui é que a gente permaneça firme. É que a gente, de fato, faça o que Deus quer que nós façamos. Mas ainda no versículo 4, Paulo vai descrever o caráter desse homem. Paulo vai dizer o seguinte: ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Aqui a gente vê que a essência do seu pecado, de fato, é a arrogância, é a usurpação da glória que pertence somente ao Senhor. E meu irmão, minha irmã, desde o princípio, o pecado sempre desejou colocar o homem no lugar de Deus, e aqui mostra essa rebelião chegando ao seu ápice, chegando ao auge. Seja qual for a forma final dessa manifestação, ela será marcada pela exaltação do homem e principalmente pela tentativa de ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus, exclusivamente a Cristo. Então perceba que Paulo, ele não escreve essas palavras para despertar medo na igreja, ou para despertar uma curiosidade exagerada. Paulo também não incentiva a igreja a tentar identificar nome, e tentar identificar data, tentar identificar personagens específicos. Irmãos, o propósito é fortalecer, dar discernimento espiritual diante do avanço do engano. Irmãos, o foco da igreja não deve ser ou viver perseguindo teorias sobre quem é o anticristo. A igreja ela precisa permanecer firme na verdade do evangelho enquanto aguarda a volta do verdadeiro Cristo. E é tanta igreja que nós vemos hoje aí que está totalmente desviada do foco. E por que essa passagem ela continua extremamente relevante para nós? Porque a época que nós vivemos, irmãos, é uma época que muitos abandonam a verdade bíblica, relativizam o evangelho
e coloca o ser humano no centro de todas as coisas. E nós vemos isso, irmãos, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, onde muitas das vezes o homem se coloca como objeto da adoração da igreja. E no mundo não seria diferente, já que não existe Deus para eles. Então Paulo, em vez de ele alimentar as especulações sensacionalistas ou ignorar o ensino das Escrituras, precisamos, irmãos, ser chamados a interpretar esse texto com sobriedade. A gente precisa reconhecer que Deus revelou tudo o que é necessário para a nossa perseverança. E não tudo que satisfaz a nossa curiosidade. Porque curiosidade a gente tem um monte, irmãos. Não é? Muitos textos nós olhamos e temos curiosidade. Quem é aquele ali? Por que não fez isso? Ou por que deixou de fazer? Mas a gente entende, irmãos, que os sinais que precedem a volta de Cristo não foi dado para nós para produzir ansiedade. Foi dado a nós para fortalecer a nossa esperança, para fortalecer o nosso discernimento, para fortalecer a nossa fidelidade. Então a gente precisa manter os nossos olhos fixos, não no homem da perversidade, mas no Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que reina soberanamente e é Ele que vai triunfar sobre todo o mal. Então o nosso foco precisa ser sempre em Cristo, não no mal, não no pecado, não no anticristo, não na besta. O nosso foco é em Cristo. Então Paulo agora ele fala dos sinais e ele vai terminar falando sobre a necessidade da igreja permanecer na verdade. Isso aqui é o ponto mais importante dos 5 versículos que nós lemos, irmão. Talvez você se pegue na parte que Paulo fala sobre o anticristo, as teorias da conspiração, mas esse aqui é o ponto mais importante. Paulo ele corrige o erro que havia se espalhado da igreja e agora Paulo faz uma pergunta significativa para a vida da igreja. E ele escreve: não lembra do que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Quando a gente olha esse texto, a gente pensa que é uma pergunta severa. Paulo está puxando a orelha da igreja. Mas não, Paulo está chamando a atenção para aqueles irmãos, para que de fato eles voltassem ao fundamento que eles já haviam recebido. Irmãos, antes da gente buscar novas revelações, a gente precisa recordar a verdade que já foi ensinada. Paulo ele não apresenta uma nova doutrina para resolver a confusão. Paulo também não diz que recebeu uma revelação diferente da anterior que ele já tinha passado. A resposta de Paulo, irmão, é simples. Lembre-se do ensino que já foi dado. O que isso ensina para nós, irmãos? Que Deus não conduz a sua igreja por meio de constantes novidades. Deus ele conduz a sua igreja pela fidelidade à verdade que ele mesmo já revelou nas Escrituras. Olha a expressão: eu lhes falei disso tudo quando estive aí. Olha como isso importa, irmãos. Olha a importância do ensino bíblico na vida da igreja. Mesmo durante um curto período que ele teve em Tessalônica, Paulo não anunciou apenas o evangelho da salvação, Paulo também ensinou as doutrinas essenciais para que a igreja crescesse, para que a igreja fosse perseverante, para que a igreja de fato conduzisse os novos convertidos. Irmãos, isso mostra para a gente que uma igreja madura, ela não é edificada por mensagens emocionantes, mas ela é edificada por uma instrução sólida, uma instrução contínua, uma instrução fiel à palavra de Deus. O problema dos tessalonicenses não era a falta de informação. Eles já haviam recebido o ensino correto.
O problema deles é que eles permitiram que outras vozes ocupassem o espaço em seu coração. Irmãos, quando a gente deixa de valorizar a palavra de Deus, facilmente a gente vai dar ouvidos ao erro. O antídoto para a falsa doutrina nunca vai ser a minha ou a sua opinião. Irmãos, vai ser o retorno às Escrituras. A grande verdade é que a gente fica na base do eu acho, eu entendo, eu vejo que é assim. Não, irmãos, é a Escritura. Essa verdade, ela continua extremamente necessária para a igreja hoje. Olha, nós vivemos cercados por mensagens em vídeos, muitos livros, redes sociais, pregadores que vira e mexe apresentam interpretações diferentes sobre quase todos os assuntos bíblicos. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que é novo parece mais interessante do que aquilo que é verdadeiro. Mas aprenda uma coisa: a saúde espiritual da igreja não depende de novidades. Ela depende da fidelidade ao ensino bíblico transmitido pelos apóstolos e preservado nas Escrituras. Paulo fala aqui de uma memória espiritual. Isso, de fato, é uma das grandes armas contra o engano. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, menos nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Por isso, irmãos, a igreja precisa valorizar a exposição fiel das Escrituras, a igreja precisa valorizar o fiel discipulado, a igreja precisa valorizar a escola bíblica. Irmãos, o estudo constante e a pregação expositiva, ela explica o texto bíblico com clareza. Agora, somente uma igreja firmada na sã doutrina, ela vai permanecer inabalável diante dos falsos ensinos, porque ela vai conseguir discernir o erro com sabedoria, e ela vai continuar firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos hoje um povo sedento por novidade, sobre quando na verdade o que a gente precisa não é de novidade. A palavra de Deus, ela já faz nova todas as coisas, irmãos. Então, em vez da gente querer uma nova mensagem, uma nova revelação, uma nova visão, um novo isso, irmãos, retorna ao que a gente já tem. A palavra de Deus. Aqui tem tudo que a gente precisa, irmãos. Existe até um blog, que deve ter uns 20 anos já, e era até meio subversivo esse blog, porque o nome do blog é Voltemos ao Evangelho. Quando eu conheci esse blog, eu fiquei assim, de fato, quando é que nós nos desviamos do Evangelho? Quando começamos a buscar novidade. Buscamos novidade para entreter pessoas, quando o nosso propósito aqui não é entreter ninguém. Nosso propósito aqui é fazer com que as pessoas voltem às Escrituras. Então, irmãos, nós vivemos uma época em que somos diariamente bombardeados por vídeos. Somos bombardeados por mensagens, por teorias sobre acontecimentos do fim dos tempos. Muitas dessas informações produzem medo, produzem ansiedade, produzem uma confusão tremenda na nossa mente. Porque essas palavras, essas informações, elas são fundamentadas em especulações, elas não são fundamentadas nas Escrituras. Vimos aqui que o ensino de Paulo nos lembra que a nossa segurança não está nas últimas notícias, não está na eleição, não está no decreto que o governo escreveu ou deixou de escrever, não está nas interpretações populares da internet. Irmãos,
A nossa segurança está na verdade imutável da palavra de Deus. Essa é a verdade. Por isso, como igreja, a nossa responsabilidade é permanecer firme na sã doutrina, examinando todo o ensino à luz das Escrituras, rejeitar tudo aquilo que contradiz o Evangelho, por mais simples que seja, irmãos, por mais bobo que seja. Ah, pastor, mas isso é no culto, é só uma homenagenzinha para o Senhor. Eu não quero, irmãos. Culto foi feito para o Senhor. O nome já diz, culto ao Senhor. E a única pessoa que precisa ser e deve ser homenageada em um culto é o Senhor Jesus. Pronto, não temos base para fazermos qualquer outra coisa no culto que é para Deus. Então, em tudo isso, em vez de nós gastarmos energias tentando descobrir datas, identificar personagem, interpretar alguns acontecimento mundial, às vezes como um sinal definitivo da volta de Cristo, etc. Irmãos, a gente precisa viver em santidade, viver em vigilância, viver de fato em fidelidade ao Senhor. Então, a melhor maneira da gente se preparar para a volta de Cristo não é alimentar a nossa curiosidade sobre como as coisas vão acontecer. A gente precisa cultivar uma vida de obediência. Nesse exato momento, onde a gente está, entregar um culto melhor para o Senhor, né? Aos domingos cultuamos, todo domingo nós cultuamos. E a gente precisa todo domingo entregar um culto ao Senhor. E às vezes a gente está preocupado com coisas que não faz sentido. Esse texto que nós lemos, ele não foi escrito para nos deixar com medo do que vai acontecer, mas ele fortalece a nossa confiança. A nossa confiança em um Deus que governa toda a história, que cumpre perfeitamente cada uma de suas promessas. Irmãos, Cristo ele continua reinando soberanamente sobre os acontecimentos desse mundo. Nada pode antecipar, nada pode impedir, nada pode frustrar o plano estabelecido por Deus para a consumação de todas as coisas. Nada. Então a gente precisa aguardar a gloriosa volta do nosso Senhor. A gente precisa permanecer firmes na verdade, com os nossos olhos fixos em Cristo, que Ele é a âncora segura da nossa esperança. É Ele que vai conduzir a sua igreja em segurança até o fim. É Cristo, irmãos, que vai nos levar até o fim, que vai nos segurar, que vai nos manter firmes. Não vai ser as nossas especulações, não vai ser os nossos achismos, será a fidelidade que temos em Cristo Jesus.